Você sabia que a sua vida pertence a Deus? Cada passo que você dá, cada movimento, cada respiração, este oxigênio que você respira, cada movimento que seja milimétrico, cada passo que você dá, é Deus que controla. O Senhor, Ele controla todos os seus passos. Pregando a verdade. Este é o meu canal. Se você gostar desse vídeo, você dê um like. Fazendo isso, você estará contribuindo para o progresso do reino dos céus aqui na terra. Eu quero ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados, ou bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Qual é a penalidade plena para o pecado? Será que a penalidade completa, plena, para o pecado é a morte física? Não. Se fosse a morte física, todos aqueles que morressem fisicamente, automaticamente estariam justificados do pecado, automaticamente salvos após a morte física, que não é nada mais, nada menos do que a separação do homem exterior do homem interior. Mas não é a morte física. A penalidade do pecado também não é a morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é a separação do homem de Deus por causa do pecado. Ou seja, o homem que vive em delitos e pecados, fazendo os desejos da carne, vivendo sobre a égide do homem velho, da natureza velha, da natureza adâmica caída, ele vive distante, separados de Deus, está morto espiritualmente. Mas esta morte espiritual também não é a penalidade plena do pecado, pois, se fosse assim, todos aqueles que estão em pecado, praticando o pecado, estariam automaticamente também salvos. Ou seja, cometer pecados seria o castigo de cometer pecado, que é ridículo, é incoerente. Não, se fosse assim, a salvação seria algo inútil, sem importância. A morte de Cristo na cruz do Calvário seria desnecessária. A penalidade para o pecado é a morte eterna, ou a separação eterna do homem de Deus no lago de fogo ou inferno. Esse versículo que eu oro ali diz assim: o apóstolo João, ele diz que bem-aventurado, há um espírito de bem-aventurança para aqueles que fazem parte, que vão fazer parte da primeira ressurreição. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quer adquirir a vida eterna? Quer fazer parte, quer estar entre os bem-aventurados da primeira ressurreição? Aceite a Jesus, aceite a vida eterna. Jesus, ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu na cruz para nos proporcionar a vida eterna. Ele mesmo, ele disse que a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que viu o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus também disse: em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida.
O apóstolo João, ele disse que Deus nos deu um testemunho. E o testemunho é que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Vida eterna é ressurreição do corpo. Vida eterna é salvação da alma e do espírito e do corpo. Corpo e alma e espírito vão ser salvos da ira futura. Querem ser salvos? Querem receber? Querem fazer parte da primeira ressurreição? Haverá duas ressurreições, a dos justos e as dos injustos. Os justos ressurgirão para glória, para gozo, para bem-aventurança eterna, para alegrias eternas. Mas os ímpios, os injustos, vão ressurgir também, mas para vergonha, para desprezo, para banimento eterno da presença de Deus. Eu quero lhe dizer nesse dia de hoje, que Deus ele tem uma palavra para você. A vida dos justos não termina quando ele morre, quando é depositado em um túmulo frio, não. A vida dos salvos, dos justos, ela é perpétua. Os salvos não morrem, eles dormem, porque haverá um dia que Jesus chamará cada um pelo nome e vai dizer: saia daí onde você está e venha para a glória refugente eterna do Pai Celestial. Eu quero fazer uma oração encerrando para você neste dia de hoje. Pai amado, eu quero trazer neste dia de hoje a mensagem salvadora, libertadora do Evangelho que proporciona a vida eterna. Eu quero dizer a vocês que nos ouvem que Deus ele está te ouvindo agora, o teu pedido. Deus está ouvindo o clamor da tua alma. A tua alma geme e Jesus quer te salvar. Amém.